Deixa eu aproveitar, deixa que vocês entraram nesse assunto agora, que eu acho interessante porque acho que é uma dúvida que é corriqueira para todo mundo que está participando aqui hoje. A gente entendeu muito aqui na questão do DIFAL, a aplicabilidade, a cadeia comercial, como é que é o processo, o produto está indo, está voltando, como é cobrado, a gente deu os exemplos, né? E a gente cita vários fatores que estão aí dentro do guarda-chuva do diferencial de alíquota. Mas eu acho que após a polêmica e tudo que foi votado. A gente tem uma questão de votação em plenário virtual, depois esse plenário virtual é cancelado, vai para o plenário físico, tudo é zerado. A gente tem ali a época do plenário virtual, estava dando ganho ao contribuinte. Acho que uma dúvida para todos os participantes aqui é o seguinte: e para as empresas, a opinião de vocês três, as empresas que recolheram, como funciona? O que que a empresa deve fazer? Na verdade, esse pedido é um pedido de destaque, que é uma resolução do Supremo Tribunal Federal 562/2019, no seu artigo 4º. Ela fala que quando tem algumas decisões, como você disse, o Darcio, ele comentou agora que estava tendo um julgamento por plenário virtual. E alguns dos ministros, eles pedem um pedido de destaque, que está nessa citada resolução. Essa audiência, vamos dizer assim, ela é zerada, né? Ela é reiniciada no plenário físico. Então, ali nesse plenário físico, os ministros, eles podem, o ministro que votou a favor do contribuinte, ele pode mudar o voto dele, ele pode complementar o voto dele, entendeu? E foi isso que aconteceu. Muitos estavam, se não me engano, 5-1 para os contribuintes. Logo, inverteu e os contribuintes aí perderam, né? Os estados ganharam. Principalmente o estado aí de Alagoas e Ceará, né? Que queriam a cobrança desde janeiro, ou se não me engano, abril de 2022. Esses contribuintes que, que recolheram, observando essa vacância da norma, né, de janeiro de 2022 a 1º de abril aí, que a maioria dos estados, igualmente São Paulo aqui, foi 1º de abril, começou de 2022 a aplicação do default. Eles podem fazer um pedido de restituição de repetição de indébito, como nós falamos na área jurídica, ou de restituição de imposto pago a maior para determinados estados, tá? Nesse decorrer aí. Agora podem também, Marcos, mas eu não recolhi de janeiro a dezembro de 2022. Os estados, eles podem, os estados de destino, porque o default é recolhido para o estado de destino onde está localizado o não contribuinte. Eles podem te notificar, mandar uma notificação falando, ó, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, retroagindo os efeitos de aplicação do default para janeiro de 2022, você tem que pagar esse diferencial de alíquotas que foi pago aqui, que foi realizado aqui para não contribuinte nos nossos estados. Esse é meu entendimento, aí, se os demais colegas quiserem Só, complementar. só aproveitando, professor Marcos, vocês mencionaram, mas com a decisão, no caso, ela mudou, né, o entendimento, porque até então, como você muito bem disse, estava sendo favorável para o contribuinte, ou seja, a decisão ela estava considerando o princípio da anterioridade. Como a lei complementar ela foi divulgada dia 5 de janeiro de 2022, ela só poderia entrar em vigor a partir de 2023. Então, essa informação já existia, né? Ou seja, o Supremo já estava manifestando esse posicionamento. De repente, mudou-se, né, de entendimento e dizendo, olha, o princípio da anterioridade não vai ser aplicado. Então, aí o que resta, né, o que restou para o contribuinte seria o princípio nonagesimal, né, a noventena. Então, seria apenas os 90 dias de exigência, então, para entrada em vigor da Lei Complementar 190 de 2022. Então, a meu ver, o que aconteceu, e até o professor Valdir também comentou, muitos estados, como o Congresso precisava divulgar essa lei complementar em 2021 para evitar toda essa polêmica, e isso não aconteceu, alguns estados já anteciparam com legislações internas. Então, muitos deles divulgaram leis, no caso ordinárias, no caso dos estados, já pressupondo, né, essa possibilidade da lei complementar só sair em 2022, e com base nisso, muitos deles já entendiam assim, olha, independente da lei complementar sair, eu já estou divulgando a minha lei aqui no meu estado, então a partir de janeiro de 2022 eu vou cobrar, eu vou exigir essa cobrança. Então agora, e alguns estados, até comentando também, outros estados já não, entendia que seria então
a noventena teria que ser respeitado. Alguns estados passaram a exigir, então, a partir de abril, no caso Minas, a partir de dia 5 de abril de 2022. Então, observe que alguns estados já tiveram foram um pouquinho mais maleável, entendendo que seria então só a noventena aplicável. Isso já no começo, outros não. E agora, com essa decisão que determinou que realmente só se aplicaria o princípio nonagesimal, os 90 dias, então automaticamente eu entendo que os estados podem cobrar dos contribuintes, né, esse período a partir de abril. Então, a partir de abril, os estados aí teriam condições legais, né, para poder exigir essa cobrança. Como o Marcos muito bem disse, quem já efetuou o pagamento poderia, acho que nesse período de janeiro até abril, né, considerando aí o princípio nonagesimal, teria como rever. Agora, a partir de abril, eu entendo que fica difícil do contribuinte, porque agora o Estado poderia estar exigindo, então, a partir de abril, respeitando aí essa decisão do Supremo.